Olá! Neste seminário, iremos abordar a alcalose e acidose relacionando a febre e hipotermia no corpo humano. O corpo humano é uma máquina que funciona a partir da atuação conjunta de diversas células, tecidos, órgãos e sistemas. Ele é regido por diversas reações químicas que mantêm a estrutura corporal e todo o sistema em funcionamento. Nesse trabalho, serão abordados os aspectos clínicos e físico-químicos da alteração de pH em função da temperatura do corpo humano, apontando o funcionamento dos mecanismos de defesa e compensação, assim como possíveis causas e consequências dessas mudanças no sistema corporal. A composição do sangue consiste em plasma, que é a matriz líquida, e elementos figurados, que são as células e os fragmentos celulares, como as plaquetas, hemácias e os leucócitos. O sangue é levemente alcalino, com pH médio de 7,4, com pouquíssima margem para alterações. Esse valor deve se manter para que o organismo possa cumprir todas as suas atividades e haja manutenção da vida. Para assegurar isso, o corpo humano desenvolveu mecanismos para controlar o equilíbrio ácido-base. O sangue é um dos componentes do sistema cardiovascular que possui múltiplas funções, como, por exemplo, transportar gases dissolvidos, nutrientes, hormônios e resíduos metabólicos. Além disso, proteger contra toxinas e patógenos, estabilizar a temperatura do corpo, limitar as perdas de fluido em locais lesionados e a principal função que focaremos nesse trabalho, regular o pH e a composição de íons dos fluidos. As funções apresentadas são tão essenciais que uma região do corpo que não recebe sangue morre em questão de minutos. Agora a gente vai falar sobre os distúrbios do equilíbrio ácido-base. Primeiramente, a gente tem a alcalose, que é quando o pH do sangue é maior do que 7,45. Alguns dos sintomas da alcalose são irritabilidade, confusão mental, contrações musculares e espasmos musculares. As causas da alcalose são principalmente duas. Quando você hiperventila, você aumenta a quantidade de oxigênio e diminui a quantidade de CO2 no sangue, aumentando consequentemente o pH. Também é causado por um aumento na quantidade de bicarbonato no plasma sanguíneo. O segundo distúrbio é a acidose, que é quando o pH do sangue é menor do que 7,35. Alguns dos sintomas da acidose são tontura, taquicardia, confusão mental e hipotensão. As causas da acidose é o contrário da alcalose, ou seja, a hipoventilação, que diminui a quantidade de O2 e aumenta a quantidade de CO2 no sangue, e também a baixa quantidade de bicarbonato no sangue. Sabemos que para assegurar o funcionamento adequado dos processos bioquímicos, o valor de pH é de fundamental importância. Portanto, o organismo se utiliza de um sistema de controle triplo, focado em manter em níveis aceitáveis o pH sanguíneo e outros parâmetros relacionados com o equilíbrio ácido-básico. O primeiro deles é a compensação tamponante do sangue, que ocorre em função do tampão bicarbonato. Quando o ácido é adicionado ao sangue, o bicarbonato do tampão reage com ele, produzindo ácido carbônico. O ácido carbônico, produzido pela reação do bicarbonato do tampão, se dissocia em CO2 e água e é eliminado nos pulmões. Quando uma base invade o organismo, o ácido carbônico reage com ela, produzindo bicarbonato e água. Esse sistema tem ação imediata em resposta a mudanças de pH. Em condições normais, a proporção entre a concentração do sal bicarbonato e do ácido carbônico é de 20:1. Outro componente do sistema triplo é a compensação respiratória, que consegue modificar o pH ao alterar a concentração de um dos participantes do sistema tampão de bicarbonato, o gás carbônico. A concentração de dióxido de carbono dissolvido nos líquidos corporais pode ser modificada ao aumentar ou diminuir a frequência respiratória. Se a ventilação pulmonar aumentar, o dióxido de carbono será eliminado dos pulmões, resultando numa diminuição da quantidade de dióxido de carbono nos líquidos extracelulares. Como o aumento do dióxido de carbono diminui o pH, as alterações da ventilação alveolar determinam variações equivalentes da concentração de íons hidrogênio. Esse sistema atua em minutos para controlar variações de pH. Por último, temos o sistema de compensação metabólica, que é a que necessita de mais tempo para percebermos seus efeitos no controle do pH. Isso porque os rins controlam a concentração de íons hidrogênio do líquido extracelular ao excretarem urina ácida ou básica.
A excreção de urina ácida reduz a quantidade de ácido nos líquidos extracelulares, enquanto a excreção de urina alcalina remove a base dos líquidos extracelulares. Apesar do mecanismo renal ser incapaz de regular o equilíbrio ácido-básico em segundos, como o sistema tampão, ou em minutos, como ocorre no mecanismo respiratório compensador, esse mecanismo difere pela sua capacidade de continuar funcionando durante horas ou dias até trazer o pH exatamente ao seu valor normal. A temperatura corporal de uma pessoa saudável é, em média, de 37 graus Celsius. A partir de 35 graus, inicia-se a hipotermia, que pode ser definida por uma queda da temperatura central do corpo, que pode ser iniciada por diversos fatores, como baixas temperaturas, distúrbios nutricionais, doenças congênitas e alguns tipos de medicamentos. Tais causas trazem impactos fisiológicos, como a redução do ritmo cardíaco, menor consumo de oxigênio e colapso circulatório pela perda de agentes coagulantes e com a possibilidade de óbito. A temperatura mais baixa que o corpo ainda pode funcionar é de 21 graus. Já acima de 38 graus é iniciada a febre, o primeiro sinal da hipertermia. Ela pode ser definida pelo aumento da temperatura corporal devido à falência dos mecanismos de dissipação de calor, como a sudorese, vasodilatação periférica e calafrios. Esse quadro pode ser iniciado por exposição exagerada a uma onda de calor, alteração na expressão gênica das proteínas e esforço físico excessivo, podendo levar ao comprometimento de órgãos internos e até à morte. A temperatura máxima que o corpo suporta é de 43 graus Celsius. O corpo humano atua como um sistema aberto com temperatura ideal de 37 graus Celsius, que garante o perfeito funcionamento e equilíbrio entre todas as espécies. Embasando-se no princípio de Le Chatelier, a variação na temperatura corporal provoca alteração nos equilíbrios sanguíneos. Para calcularmos essa variação, utiliza-se de duas ferramentas matemáticas. A primeira contempla a grandeza variável, temperatura, com a constante de equilíbrio e dados físico-químicos tabelados, enquanto a segunda, conhecida como equação de Henderson-Hasselbalch, relaciona o valor da constante de equilíbrio com a proporção entre as espécies e o pH. Há duas formas para calcular a variação da energia livre de Gibbs da reação do equilíbrio ácido carbônico e bicarbonato. A primeira se utiliza do valor tabelado da constante de equilíbrio a 298,15 Kelvin, enquanto a segunda consiste na diferença entre a somatória dos valores de energia livre de formação dos produtos e dos reagentes. A variação da energia livre de Gibbs para ambas equações é de 36,1 kJ por mol. Tendo o valor de ΔG, podemos isolar a constante de equilíbrio, assim, a cada valor de temperatura, teremos um novo valor para a constante. Representando graficamente essa relação entre temperatura e constante de equilíbrio, tem-se uma trajetória exponencial. Após obter os novos valores da constante de equilíbrio, adjunto à proporção das espécies citadas no slide 15, pode-se, por meio da equação de Henderson-Hasselbalch, obter os novos valores de pH referentes a cada temperatura. Construindo uma tabela, pode-se visualizar melhor a relação entre todos os valores de temperatura, constante de equilíbrio e pH. Lembrando que o PDF com a tabela referida está disponível na plataforma Moodle junto ao link deste vídeo. Representando graficamente a relação entre temperatura e o pH, tem-se uma trajetória retilínea decrescente. Quando o corpo humano atinge 20 graus ou 45 graus Celsius, o sistema não consegue se manter em funcionamento e o indivíduo evolui a óbito. Assim, pode-se selecionar uma faixa de temperatura suportável pelo corpo humano e analisar quanto a temperatura corporal pode variar o pH sanguíneo. A temperatura corporal pode variar o pH sanguíneo a 0,3528 unidades de pH para mais ou 0,1716 unidades de pH para menos. Portanto, temos que quanto menor a temperatura corpórea, maior será o pH.
Então a hipotermia está relacionada à alcalose. E quanto maior a temperatura, menor será o pH, relacionando a febre com a acidose. Assim, pode-se afirmar que essas variáveis são inversamente proporcionais. Na prática, a temperatura corporal não consegue interferir substancialmente no pH sanguíneo, pois embora a temperatura possa superar a capacidade tamponante do sangue, o quadro de hipotermia e hipertermia são acompanhados de alterações na frequência respiratória, que por sua vez compõe o sistema de compensação respiratória. Analisando dois quadros clínicos, pode-se entender melhor como a frequência respiratória pode reequilibrar o pH sanguíneo em temperaturas anômalas. No primeiro caso, uma pessoa com hipertermia tem seu pH sanguíneo diminuído, logo a frequência respiratória aumenta, eliminando uma quantidade maior de CO2, deslocando o equilíbrio da reação para a esquerda, alcalinizando a corrente sanguínea e restaurando o pH ideal. No segundo caso, um indivíduo com hipotermia tem seu pH sanguíneo aumentado. Logo, a frequência respiratória diminui, retendo mais CO2 na corrente sanguínea, deslocando o equilíbrio da reação para a direita, acidificando o meio e restaurando o pH ideal. Agora, para as nossas considerações finais, é importante falar sobre alguns conceitos abordados. Nesse trabalho, foi possível, por meio de conceitos físico-químicos, calcular a variação de pH no sangue, pela influência da temperatura, fazendo assim uma relação da físico-química com distúrbios ácido-básicos no corpo humano, relacionando conceitos da vida às ciências. Então, esse foi o nosso trabalho. Obrigado pela atenção.